boa noite a todos. Hoje nós vamos falar, só ajustar aqui só um minutinho. Beleza, acho que agora resolveu. Hoje nós vamos falar sobre a lição 124, Não te canses, do livro Fonte Viva. E o texto que foi trazido foi: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, Gálatas 6:9. Nós temos a reencarnação mais adequada para a nossa vitória. A gente às vezes pode se perguntar: eu nasci numa cidade do interior de um estado que não é o principal estado do país, de um país que não é o principal país do mundo. Então a gente começa a diminuir talvez a importância da nossa reencarnação. Mas nós temos que lembrar que Jesus e os 12 discípulos nasceram em um país de terceiro mundo de sua época, numa cidade periférica, inclusive que diziam que nada de bom saía de Belém. E aí a gente começa a perceber, olha que coisa interessante, ou seja, Jesus estava no local certo, na hora certa, e mudou o mundo inteiro. Só que quando a gente é mais novo, a gente tem a pretensão de achar que nós também vamos mudar o mundo. Nós não precisamos querer e nem achar que nós temos que vir aqui para mudar o mundo. Se a gente conseguir mudar a nós mesmos, já estamos no caminho. Se a gente conseguir mudar a forma de pensar e de sentir dos nossos entes mais próximos, nós já cumprimos a nossa missão. Então não é querer estar nas principais questões de evidência do mundo, mas ter as posições de melhor evidência para a nossa evolução aqui no planeta Terra. Ninguém nasceu no lugar errado, nem nas condições erradas. Nós poderemos às vezes dizer: se eu tivesse essa saúde física, eu poderia fazer o que eu não faço. Se eu tivesse essa beleza física, eu poderia fazer o que eu não faço. Se eu tivesse esse dinheiro, eu poderia fazer o que eu não faço. Então nós nos limitamos em querer ter mais dinheiro, mais prestígio, mais beleza física, mais saúde, para fazermos nosso trabalho. E não percebemos que muitas vezes o espírito, ele passa pela dor como uma forma de aprendizado. Em meu comentário aqui hoje, por favor, não gostaria em nenhum momento passar a ideia de uma apologia à dor, que a gente valoriza, o espiritismo valoriza quem sofre. Não é isso. Mas a dor, ela acaba sendo uma escola, e faz a diferença a gente perceber e entender a dor como escola. No texto, o Emmanuel chega a comentar algumas analogias para que a gente possa entender. Por exemplo, ele chega a falar que a pedra, quando está sendo golpeada pelo buril, que é a peça do artista que faz com que seja possível moldar a natureza da pedra, ela às vezes poderia reclamar por que está sofrendo aquilo. Depois, na hora que ela vê o resultado da obra-prima, que ela se tornou em matéria de escultura, ela vai dizer: olha, não é tão ruim o que aconteceu. Comenta também, ele faz uma outra analogia, dizendo que o ferro que está sendo malhado na forja, levando golpe direto, ele poderia se perguntar: o que fiz eu para poder merecer receber tantos golpes? Mas depois que ele se encontra em uma máquina ajudando a sociedade a desenvolver, ele fala: não, mas valeu a pena ter passado pelo que eu passei.
Então ele vai fazendo, só um minutinho, deixa eu ver aqui que é o mau contato embaixo. Então, essas analogias, elas são boas, porque elas nos fazem pensar. A gente às vezes pode ficar na questão só preso à analogia e não tentar expandir aquilo para a nossa vida. Mas vamos pensar, teve algum momento na nossa existência em que nós olhamos e nos sentimos injustiçados por algo que aconteceu conosco? Cada um vai colocar em análise na própria consciência o histórico, fazendo um inventário do que foi a própria vida, por onde passou, as pedras que encontrou pelo caminho, as dificuldades financeiras que em certa parte da vida fizeram parte do cotidiano do nosso ser, de situações onde nós nos vimos acamados e às vezes uma moléstia de longa duração que levou tempo para que a gente pudesse vencê-la. Nós tivemos recentemente uma questão que afetou todos nós, que foi a pandemia, que tivemos que ficar em casa 2 anos, quase 3, mantendo um isolamento, e que de certo modo trabalhou com a nossa questão psicológica, etc., com a nossa saúde, As pessoas que tiveram Covid apresentaram depois uns 14 dias ou mais, na verdade foi uma relação de 10 semanas de um cansaço inexplicável nesse processo de recuperação. Muitos apresentaram falhas de memória, de esquecer certas palavras que usavam cotidianamente, já estavam acostumados a utilizar nome de pessoas. Então nós tivemos sequelas disso, é natural. E aí a gente às vezes pergunta assim, o que fizemos nós para merecer termos como humanidade passado pela pandemia? Nós passamos pela pandemia numa época de tecnologia muito melhor do que foi a pandemia anterior, que aconteceu com a gripe espanhola, que na verdade não foi na Espanha que começou, mas os jornais da Espanha foram os primeiros a darem notícia da nova gripe. E aí eles ganharam o nome da gripe espanhola, mas eles não eram. Nem lá na Espanha estava tendo os primeiros focos. Foi em Boston, em outras cidades, nos Estados Unidos, em outras cidades tiveram os primeiros focos. Mas pós-guerra eles não queriam levar aquilo muito para frente, tentaram esconder os casos. E quem levantou os casos foi a Espanha e ganhou o nome da febre. Levou a gripe espanhola, levou o nosso querido Eurípides Barçanufo, com 37 anos de idade, muito novo. E aí fica uma questão, sabe quem foi Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo foi um exemplo de espírita. Ele não nasceu espírita, ele nasceu católico, era um católico fervoroso. Quando conheceu o espiritismo, abraçou o espiritismo e aí teve toda a perseguição da cidade onde nasceu. Sacramento virou as costas para ele, ele continuou firme, e muito do que o Chico Xavier conseguiu realizar no Triângulo Mineiro foi porque boa parte das bases foram feitas por Eurípides Barçanufo. Então Eurípides Barçanufo era um espírito extremamente que se tornou extremamente evoluído com o espiritismo na sua vida. Viveu a vida dedicando ao próximo. Psicografava 1000 receitas homeopáticas pelo Dr. Bezerra de Menezes por dia. Cansava de escrever com a mão direita, voltava a escrever com a mão esquerda, cansava de novo e passava com a outra mão e ficava alternando. Aí ele falou, Bezerra, o que acontece se eu não conseguir escrever com nenhuma das duas mãos? Você vai aprender a escrever com a boca, a segurar e digitando. Falou de forma de brincadeira com ele, não era de uma forma de... não sei se foi com a boca ou foi com o pé. Uma forma de impor, mas uma forma de brincar com a situação. E ele morreu da gripe espanhola. E eu vi, durante a pandemia,
pessoas afirmarem que quem estava morrendo na pandemia porque tinha débitos para resgatar com a pandemia, eram espíritos que tinham resgate para poder ter aquilo ali. E não, morreram muitos espíritos evoluídos com a pandemia, morreram muitos espíritos endividados com a pandemia. Ela não selecionou quem ela ia estar levando. Isso é importante a gente lembrar, porque todo mundo tirou uma lição daqueles que desencarnaram com a Covid, tirar uma lição daquilo. Era o buril que estava batendo neles e transformando eles em uma escultura de mármore bela. Porque a gente fica pensando que a gente, como espírita, a gente quer achar justificativa por que os outros sofrem. E esquece que os outros sofrem como nós podemos vir a sofrer, não é porque simplesmente temos débitos de vidas passadas, mas é um direcionamento de um aprendizado para o futuro. O pai, como nós, como educadores, sabendo a tendência de um certo filho, impomos ele de repente em um colégio mais difícil para que ele possa reequilibrar o próprio ser, mesmo que ele não tenha feito nada de errado para merecer de repente uma mudança na conduta para com ele, mas é porque nós o amamos e temos que levar um caminho diferente. Então, nem tudo é com olhar para o nosso passado de causas e efeitos de nossas atitudes. Muitas vezes é com a questão do porvir, proteções para o futuro, para evitar que a gente venha a cair sobre uma certa tentação. Que às vezes aquela situação nos leva a pensar. O que fez o Chico Xavier para merecer ter durante boa parte da sua vida uma catarata, uma angina, uma quase surdez? A gente percebe que aquilo ali, como ele diz, são presentes do Cristo que me fazem lembrar e pensar para onde eu devo caminhar. Então, nós temos que lembrar, e a nossa fé está em quando estivermos levando marteladas via buril na nossa vida, enquanto estivermos levando martelada dentro da forja, enquanto estivermos ali sentindo às vezes o mundo dando um impacto em uma situação, em vez de revoltarmos contra o que está acontecendo, perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque quando nós estamos fazendo isso, tanto no caso da pedra como no caso do malho do ferro, né, que a forja faz, nós estamos sendo maleáveis na forma de ser e estamos dispostos a aprendermos coisas novas. Então, as marteladas são menores. Então, os cortes ocorrem mais fáceis na pedra, ela se mostra mais macia. É como de uma pedra de mármore duro, eu me apresento como uma pedra de sabão, né? Aquela pedra de sabão que o Alexandre fez as suas obras de arte. Então o que acontece? Não vai durar muito tempo, está lá até hoje as estátuas, as coisas que ele fez em pedra de sabão, que é muito mais fácil mais maleável e mais fácil o buril trabalhar. Então, às vezes, a martelada ela tem que ser mais contundente, tem que ser mais forte, por causa da dureza que nós carregamos no nosso íntimo para querer mudar e apresentar-se diante das mudanças novas que a vida nos suscita a acontecer. Mas quando nós somos mais maleáveis, o processo de mudança acontece de forma mais sucinta, mais fácil e mais rápida, com menos machucado, assim dizer. Muitas vezes nós não percebemos que são fases naturais da nossa vida de aprendizado. O Emmanuel também trabalha a questão de uma largata que está ali numa flor e olhando para a sua própria situação, arrastando-se, como fala, nas folhas, naquela situação meio, como ele colocou ali, viscosa, né? E se indagando, tipo assim, o que fez eu para poder ter essa vida tão insignificante? E não percebe que daqui a pouquinho surgem asas que a transformam em uma borboleta belíssima. Ali no caso, está fazendo uma analogia com a beleza, mas não que a beleza seja essencial.
mas a beleza, nesse caso aqui, é representando a beleza do espírito, a beleza interior que nós precisamos carregar. Então, o que nós percebemos? Todos nós, de modo geral, que cada um está na família certa, no local certo, com as pessoas certas para evoluir. Meu casamento foi um engano, eu não deveria ter casado com quem eu casei. O casamento não foi um engano, ele foi um aprendizado. Não quer dizer que nós estamos eternamente presos àquela pessoa, mas a pergunta que nós temos que nos fazer é: eu já dei chance para o casamento vencer e não se perder como perde todos os dias? Eu já procurei ajuda para resolver o problema meu no relacionamento? O meu companheiro ou companheira está disposto a trabalhar? Eu lembro, minha mãe, ela foi professora e ela dava aula de design de joias. E aí ela teve uma aluna que na época tinha uma novela em que a atriz, que no caso era Cristiane Tornoni, ela separa no começo da novela e ela usa alguns argumentos tipo assim, eu não vou ficar presa a um relacionamento, não sei o quê, e terminou. E separou. Ela falou que a aluna dela, de uma idade compatível, talvez uns 10 anos mais nova que a Cristiane Tornoni naquela época, chegou com o mesmo discurso e terminou o casamento dela de 20 anos de casada, acabou. E ela falou assim, usou o mesmo argumento que foi utilizado na novela. E aí, como minha mãe não acompanha a novela, o outro falou assim, mas isso aí não é o que a fulana falou na novela? Eu gostei do que falei e tomei como atitude na minha vida. Então, a gente vai ter a mídia, às vezes, atrapalhando o nosso relacionamento. Nós vamos ter os amigos querendo nos ajudar, atrapalhando o nosso relacionamento. Mas nós já paramos para perguntar o que eu quero, o que eu espero do meu relacionamento? Se eu já dei chance para ele, se eu já procurei entender as 5 formas de amar e descobrir qual é a forma com que meu cônjuge se sente amado, porque às vezes o marido pode abrir a porta do carro para a mulher desde que casaram e ela nunca se sentir amada. O marido pode comprar presentes para a esposa ou a esposa comprar presentes para o marido e ele nunca se sentir amado. O cônjuge pode virar para o outro e dizer todo dia, eu te amo, e o outro nunca se sentir amado. Aí você fala assim, calma aí, tem algo errado. Não é que tem algo errado, é que nós nos sentimos amados de forma diferente do que o outro às vezes demonstra seu amor. Foi identificado um livro chamado As 5 Formas de Amar, tem vários exemplos, mas esse é de um americano que trabalhava, inclusive, numa igreja protestante lá nos Estados Unidos, e eu tinha que lembrar até o nome. Você lembra o nome do autor? E esse é o melhorzinho, foi o primeiro que surgiu. Então você pode olhar qual tem a edição mais antiga, que é esse. Foi a observação, ele trabalhava tentando ajudar casais. E ele percebeu que há 5 formas de se sentir amado. Tem pessoas que se sentem amadas por palavra de afirmação. Ela necessita ouvir, eu te amo, você é importante para mim, você é a pessoa que mais me estrutura a vida. Essa pessoa se sente amada por palavra de afirmação. Ela pode se sentir amada até por uma outra forma, mas a palavra de afirmação é uma forma que ela se sente amada. E se ela não recebe isso, ela sente um vazio, às vezes, no relacionamento. Mas se ela casa com outra pessoa que tem dificuldade de dizer isso, às vezes está sendo essa a lacuna que está sendo difícil. Outras pessoas se sentem amadas por ato de serviço. O que é isso? Você vai no banco, eu vou com você para o serviço sozinho. Você vai fazer almoço? Então eu vou ajudar a lavar as vasilhas enquanto você está fazendo almoço. Você vai lavar o carro, eu vou te ajudar enquanto você está lavando o carro, vou aspirar do lado de dentro.
né? Você vai trocar a fralda do neném, eu vou lá pelo menos para conversar com você e no mínimo o que eu conseguir fazer para tentar te ajudar, eu vou fazer. Isso são atos de serviço. Tem pessoas que se sentem amadas por ato de serviço. Tem pessoas que se sentem amadas por tempo de qualidade. E aí eu digo que a maioria das mulheres se sente amada por tempo de qualidade. O que é? Vai sair, vão dar uma volta na praça, vamos estar lá, os dois, um com o outro, curtindo aquele momento. Como foi seu dia, o que você fez? Estou com você. Não é vão na pizzaria, eu fico vendo o futebol na TV o tempo todo. E aí nós percebemos que essas pessoas se sentem amadas por tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas pelo toque. E o que é o toque? É o pegar na mão, né? Abraçar. Até a relação sexual é uma sensação onde a pessoa se sente amada. Quem gosta se sente amada pelo toque. E tem a quinta, que é, no caso, presente. Olha, passei, estava viajando, trouxe um cartão postal, mandei um cartão postal para você, escrevi um bilhetinho, comprei um presente. Tem gente que se sente amada com presente. Então, essas foram as 5 que identificaram. E tem uma sexta, que eu e a Catrine, minha esposa, identificamos, que é a forma como se olha e é olhado. Também a pessoa às vezes se sente amada. Essa pessoa me olha de uma forma que olha para a minha alma, olha para o meu espírito. E eu me sinto amado pela forma como ela me olha. Então, o que acontece? Nós percebemos que os casais, antes de conversarem e tentar identificar qual é a forma como o outro se sente amado, desistem porque a sociedade diz assim: desiste. Se a árvore do seu jardim está um pouquinho ressecada, corta ela e joga ela do lado de fora. E aí não percebemos que o que a sociedade pede para plantar no lugar é um eucalipto, que suga a terra, toda a água da terra. Então, calma aí. Essa árvore deu frutos durante tanto tempo, ainda mais um tempinho, vou adubar, vou irrigar, vou podar, e quem sabe ela não volta a estar ali. Nós homens temos um recado, uma forma diferente de agir diante dessas 5 formas de amar. Primeiro, como o meu cônjuge se sente amado? Ele se sente amado da forma que mais ele cobra a gente. É a forma como ele se sente amado. E aí, e como que a gente faz? Quando a gente está namorando, a gente resolve dar 6 formas. Depois que a gente casa, a gente só dá a forma de que a gente se sente amado. Se a outra pessoa dá a forma de se sente amado e as duas estão mais ou menos no mesmo forma, resolvido. Mas se for forma diferente, tem que prestar atenção. Então nós homens temos uma dificuldade, porque o nosso sensor de sentimento ele é meio deficitário. Sabe por quê? O lado da fala do nosso cérebro é de um lado e o lado emocional é do outro. Então, quando nós vamos falar sobre sentimento, nós temos que sair do lado da fala e para o outro lado do cérebro assim. Tem algum conflito iminente aí? A resposta que a gente recebe do cérebro é não. Aí você fala assim, tá tudo bem. Aí você fala assim, ele não quer se abrir comigo. Não, ele não quer se abrir porque ele não sabe se abrir. Essa é a questão. E mais, nós homens, nós temos 15 minutos de concentração. Depois desses 15 minutos de concentração, a gente perde a concentração. Por isso que o homem gosta de futebol. É 15 minutos de ação, depois aquela coisa assim, parece que nem está perdendo, né? Então, se for discutir relacionamento, vocês têm 15 mulheres, vocês têm 15 minutos para poder conversar e resolver os problemas com o homem. Senão deixa para conversar depois, dá um segundo tempo depois. Porque depois dos 15 minutos, a única coisa que a mulher ouve por parte do homem é assim, perdeu. Então, concentra em 15 minutos, fica bom. E nós, homens, temos que perceber que mulheres têm centro da fala dos dois lados do cérebro. Isso significa que elas sabem falar sobre sentimento. Eu estou sentindo uma angústia que parece uma chuva na noite de outono. Ela consegue ainda ser sinestésica, fora a palavra, que
consegue associar sentidos a sentimentos. Não vai sair a palavra, não, desculpa, gente. Então, o que acontece? Em vista disso, quando a gente também sabe que o nosso cônjuge teve uma educação diferente até encontrar com a gente vai ter paciência, vai ajustar, vai compreender como é amar. Como nós homens somos diferentes das mulheres, nós temos que agir como aquele carro que está com o medidor de combustível estragado. Olha, já andei 200 km, está na hora de abastecer. Então deixa eu fazer um bilhetinho, se ela gosta de presente, deixa eu chamar ela para comer uma pizza ou fazer uma caminhada. Essas coisas cada um vai fazer. E as mulheres já têm a boia de marcação de combustível feminino, não falha. E está faltando isso, estou sentindo aquela coisa, e elas são mais preparadas para esse tipo de coisa. Mas por que eu estou querendo dizer isso? É que muitas das pedradas que nós recebemos na vida, em matérias afetivas, elas têm uma base que é o silêncio. A televisão, o Instagram, as redes sociais, elas nos ensinaram a silenciar. Nós não conseguimos, nós chegamos dentro de casa, a primeira coisa que a gente faz é aumentar o volume de alguma coisa que está lá, ligar a televisão, ou ligar o rádio, porque a gente não consegue mais ficar em silêncio para ouvir a própria consciência. E isso se torna muito problemático em matéria de relacionamento. Se torna problemático em matéria de relacionamento ao ponto de os casais já não conseguirem mais conversar. Ficava um silêncio entre os dois. Aquilo já se instalou de uma forma sistêmica no relacionamento e que fica difícil. O processo que a gente tem que fazer é o quê? Desligar os aparelhos eletrônicos, assentar na sala e se propor a conversar durante uns 50 minutos. Pode ser 30, pode ser até uma oportunidade para fazer o culto do Evangelho lá. Vamos fazer o culto e vamos discutir no culto. Tem que fazer o culto rápido, não tem que também, vamos ter que fazer no horário certinho, na hora certinha começar. Eu consigo começar às 8? Começa às 8, mas se não conseguimos começar às 8 por causa da dinâmica da casa, vamos começar às 8h22? Começaremos às 8h22, mas vamos dar essa chance, porque muitos de nós espíritos, porque passou o horário do culto, a gente deixa de fazer. Gente, o horário de fazer o culto é para que outros espíritos possam participar, mas se a gente descobriu que a gente perdeu o horário, faz o horário que descobriu que é possível fazer. Assenta, conversa. E vocês vão perceber um fato importantíssimo. As primeiras vezes que a gente ficar em silêncio para conversar, a única coisa que a gente vai ouvir é o grilo. Fala assim, gente, a gente desaprendeu a conversar. Mas dá uma semana. Espera um tempinho. Daqui a pouquinho, volta aquela tranquilidade, aquela forma natural de conversar, onde os assuntos fluem. A gente nem sabia que tinha tanta coisa para conversar, de coisas que aconteceram e ocorreram durante o dia. Se a gente estiver dispostos mais maleáveis para fazer as coisas que estão erradas em matéria de relacionamento voltarem a dar certo, uma coisa é certa: a espiritualidade superior vai ajudar, vai dar certo. E aí nós vamos ter menos pancadas na nossa vida. O texto diz para a gente não se cansar. Olha o texto, não te canses. E eu dei ênfase aqui em relacionamentos afetivos, seja namoros, noivados, casamentos, vida a dois de um modo geral, para que a gente possa perceber que a felicidade nesse campo é força para poder caminhar nos outros. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, uma hora a gente está plantando, mas depois vai vir a hora da colheita. É isso que nós temos que fazer. Na dedicação com o filho que está rebelde, na dedicação de um relacionamento que está difícil, na reconstrução junto a um chefe que está difícil de lidar, na reconstrução da
confiança com o subordinado que está difícil de trabalharmos juntos. Todas as situações da nossa vida, junto à mãe, o pai, o irmão, o sogro, a sogra, o cunhado, todas essas estruturas exigem que nós estejamos dispostos a trabalhar e reequilibrar. E por que nós estamos dizendo isso? Porque nós reencarnamos com essas pessoas por algum motivo. E o motivo é um só: transformar todos os ódios e dificuldades do passado em amor no presente. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos reconstruindo os desacertos do passado em amor no presente? Nós estamos nos predispondo a doarmos mais ao próximo? Porque quando a gente assim predispõe, pode ser que a doença, a dor bata à nossa porta, mas ela vai ser aprendizado. Eu queria, para finalizar, colocar uma mensagem lida pelo Chico Xavier. É uma mensagem muito bonita, e essa mensagem, ela reflete exatamente isso que nós estamos falando. Buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais outro. Um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. É Maria Dolores, e o texto chama Buril de Luz. A voz é do Chico Xavier. E é lindo. E ele termina: aquele que não sofreu, não serviu, não ajudou, é um espírito em formação que não nasceu ainda. Então, se Deus permite essas questões difíceis acontecer na nossa vida, é porque nós temos algo a aprender com ela. Se nós temos uma situação difícil no trabalho, uma situação difícil em nossa casa, com filhos, com esposa, com marido, com alguém adoentado, se nós estamos passando uma situação difícil porque nós estamos doentes, vamos confiar. Porque se o buril de Deus está batendo na nossa porta, é para nos transformarmos em um espírito mais iluminado ainda. Mas para isso não podemos ter a revolta, temos que ter a confiança, mesmo quando está tudo escuro e parece que a gente não está vendo aonde há luz à frente. Com Cristo a nos guiar, nós encontraremos a saída e mais à frente veremos a grandeza e a beleza do que nos espera.
Alguém quer fazer algum comentário? Então, gente, eu gostaria só de finalizar com as últimas duas frases que o Emmanuel deixa no livro. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não esqueça que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Emmanuel. Que então a paz do Senhor possa estar com todos nós, que possamos ter uma ótima semana e possamos compreender, pedindo a Deus, nas nossas orações, que nos dê força, nos dê esclarecimento e nos mostre o rumo a seguir. Podem ter certeza, não ficaremos sozinhos. Que assim seja. Pega o fio também para ele não perder o... Pega assim. Isso. Nós agradecemos.